Olá, muito bom dia, povo de Deus, povo abençoado, povo querido. A você que nesse momento que está me ouvindo, eu quero mais uma vez trazer uma palavra de vida ao seu coração. Eu quero que nesse momento, você que está ouvindo, que essa palavra ela possa se achegar ao seu coração. Que Deus possa falar com você grandemente, poderosamente. Eu quero ler um texto para a nossa meditação. Esse texto está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. A palavra de Deus, ela diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Queridos, nesse momento eu quero trazer aqui uma palavra e eu quero começar perguntando: por que às vezes nos falta fé? Seja sincero. Tem dias que, de repente, quando você acorda, você está cheio de vontade, cheio de fé, você está ali cantando, se alegrando, pulando, louvando a Deus. Se o inimigo aparecer na sua frente, você atropela ele, você passa por cima dele. E o que eu vejo? A descrença, as falsas formas de crença têm aumentado muito nos últimos tempos. Foi por isso que no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 8, o Senhor Jesus, ele perguntou: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
E quando nós pegamos esse texto aqui da palavra de Deus, nós vamos ver dois tipos de pessoas. Nós vamos ver os discípulos, que não tinham fé para expulsar o demônio, mas não reconheciam a sua incredulidade. E nós vimos aqui o homem, querido, que apesar da sua pouca fé, reconhecia isso, pedindo a Jesus que lhe desse a fé que ele precisava. Então, nós temos que entender que quando nós enfrentarmos uma situação difícil, nós temos que pedir a Deus que nos fortaleça, que nós venhamos buscar fé para vencer. E muitas das vezes nós sentimos falta de fé quando nós não alimentamos com oração, com leitura da palavra de Deus, indo aos cultos, participando junto com os irmãos. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer o quê? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, se você está sentindo falta de fé, querido, eu aprendo aqui dentro da palavra de Deus. Primeira coisa, veja que esse homem, a primeira atitude que ele tomou, que eu vejo aqui, está no versículo de número 17. A Bíblia vai dizer assim: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Então eu aprendo aqui que a primeira atitude, a primeira coisa que esse homem fez foi ir até Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui dentro do texto, dentro da palavra de Deus, nós temos que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós temos que exercer a nossa fé. E nós cremos, querido, que a única fé verdadeira é aquela que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E o que eu vejo, querido, é que muitas das vezes que tem pessoas que muitas das vezes nos desestimulam, De repente você vai até essa pessoa e muitas das vezes até mesmo procurando uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de vitória, e de repente você volta sem fé. Então eu quero dizer para você, busque a Jesus, porque com certeza Ele não vai te decepcionar. Busca o Senhor Jesus. Eu quero dizer que Jesus é o endereço certo para nós encontrarmos, para nós buscarmos a nossa fé. Então a primeira atitude que esse homem ele teve na vida dele foi o quê? Foi procurar Jesus, foi buscar Jesus. E a outra coisa, querido, que eu aprendo aqui nesse texto, está no versículo 21 e no versículo 22, ele diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Muitas das vezes, esse homem aqui, eu aprendo que ele primeiro procurou Jesus. E ao procurar Jesus, ele contou o problema dele para Jesus. Esse homem aqui, ele contou para Jesus o que acontecia com o filho dele. Então, querido, entenda uma coisa.
Eu sempre digo isso. Pare de contar o teu problema para a pessoa errada. Nem todo mundo que bate nas suas costas são seus amigos. Nem todo mundo está querendo ver a tua vitória. Então esse homem aqui, ele procurou Jesus. Ele contou o problema dele para Jesus. Porque, queridos, entenda, quando nós conhecemos a Jesus, nós temos a liberdade de contar os nossos problemas. Nós podemos confiar a Jesus todas as nossas dificuldades sem medo de sermos mal compreendidos. Porque eu entendo, irmãos, que ele já sabia de tudo. Jesus já sabia do problema, com certeza. Olha o que o salmista, eu vou ler para você, olha o que o salmista, ele diz aqui no Salmo de número 139, a partir do versículo 1. Olha aqui. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Querido, ele sabe de todas as coisas. Mas eu sempre gosto de dar esse exemplo. Jesus sabe do teu problema, ele te conhece. Como diz o salmista aqui, ele te esquadrinha. Ele conhece o teu andar, ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Mas Jesus, irmãos, ele quer nos ouvir, ele quer saber de nós. Eu sempre falo do cego de Jericó. Aquele homem era cego. Mas Jesus se aproxima e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Então Jesus, nesse momento, ele está perguntando para você: o que você quer que ele faça na tua vida? O que você quer? E uma, querido, das alternativas, ou melhor, a alternativa que nós temos quando nós passamos por dificuldades é falar. Falar com Jesus. Desabafar, com Jesus. Nós podemos, irmãos, contar com ele, que é o nosso amigo verdadeiro. Você pode até, muitas pessoas procuram amigos, psicólogos, que muitas das vezes até compreende, mas somente Jesus sabe realmente o que nós sofremos. A oração, querido, é a maneira certa de falar com Deus. Conte para Jesus o que está acontecendo com você. Então entenda, esse homem tinha um problema. A primeira atitude dele foi procurar Jesus. Ao encontrar Jesus, ele contou o problema dele para Jesus. A outra coisa que eu aprendo aqui é que ele, no versículo 22, ele vai dizer: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. A outra coisa que eu aprendo, querido, é que ao procurar Jesus, ao contar o seu problema para Jesus, é você não duvidar do poder que ele tem. Porque repare que aqui, de certa forma, o pai do menino, ele revelou uma certa incredulidade, perguntando para Jesus se ele podia alguma coisa. Nós não podemos duvidar de Jesus em momento nenhum, querido. Ele conhece o nosso pensamento. Ele sabe da nossa falta de fé, dos nossos pecados. Precisamos contar para ele nossa fraqueza. Muitas das vezes nós colocamos, esse se, será.
E aqui, muitas das vezes, quando fazemos isso, nós estamos revelando a nossa falta de fé em Jesus. Talvez você que me ouve, talvez você tenha passado por tantas decepções. Quantas pessoas que passaram por decepções e talvez se tornaram incrédulos, né? Sem expectativa, sem esperança. Só que eu quero dizer que com Jesus não tem esse se, talvez, será, não, querido. Eu quero dizer para você com toda certeza que com Jesus a vitória é certa. Porque olha só, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer no versículo 23, né? Tudo é possível ao que crer. Então, eu não sei a luta que você está passando agora. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Seja na sua casa, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Então, se você crê, eu creio que nesse momento que você ouve essa palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então creia que através dessa palavra, o Senhor Jesus, Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a história do teu casamento, da tua vida financeira, da tua espiritual, da tua vida familiar. Creia, querido, em nome de Jesus. Creia. Creia. A outra coisa que eu aprendo aqui no versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Repare que esse homem pediu para Jesus fé. Ele pediu fé a Jesus. E quando nós vemos o texto, nós vamos ver que ele pediu fé a Jesus com tanta força, com emoção, que ele chorou. Porque ele precisava de algo. Querido, eu aprendo que quando nós pedimos fé a Jesus, Ele nos atende. Ele nos dá a fé necessária. Eu aprendo que a intensidade de nossa vontade às vezes se manifesta pelo choro, né? Que mostra que realmente nós desejamos o que pedimos. Porque quando você pega a palavra de Deus, você vai ver no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, peça fé a Jesus com todo o seu coração, crendo que o Senhor Jesus, Ele vai fazer, Ele vai mudar a história da tua vida. E eu aprendo aqui, querido, no versículo 29, a Bíblia diz assim, o Senhor Jesus respondendo, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Quando os discípulos perguntaram a Jesus por que não conseguiram expulsar o demônio, o Senhor respondeu que foi por falta de jejum e oração. Então, querido, para vencer as batalhas espirituais, é preciso de muita oração, de jejum. A oração é a nossa forma de falar com Deus. E eu entendo que o jejum é uma estratégia para mortificar as vontades da carne e fortalecer a nossa vida espiritual. Quando nós oramos, nós estamos crendo que Deus Ele nos ouve. Quando jejuamos, nós demonstramos que buscamos é mais importante mesmo que o alimento nos sustenta. Querido, o que eu vejo é que tem muitas pessoas, né, que falam que estão precisando de bênção. E muitas das vezes querem que os outros orem pela sua vida. Não é errado você pedir oração, não.
Mas o que eu vejo é que muitas pessoas que não estão dispostas a se esforçar para receber. Por isso, querido, é importante você dobrar os seus joelhos, você orar, você falar com Deus. Porque através da sua oração, você clamando, você pedindo a Deus, a sua fé, ela vai se fortalecer. Aumente a sua fé. Porque eu aprendo, quando eu percebo que na Bíblia, que a verdadeira fé, ela exige atitude. Porque quando você pega o livro de Tiago, capítulo 12, versículo 20, a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Entenda que existem coisas que Deus deixa para eu e você fazermos. Outras coisas é só Deus que pode fazer. O impossível é Deus que vai fazer. Mas Deus, Ele vai dizer na palavra, olha, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, e eu serei contigo. Então eu quero dizer, quando você sentir que você está precisando de mais fé, vá até Jesus, conte para Ele o que está acontecendo, não duvide, peça a Ele para aumentar a sua fé, faça um propósito com Deus de oração, ore, peça fé a Jesus que Ele dará o suficiente para você vencer essa luta que você está passando. Que nesse momento, talvez com tantas lutas, com tantas decepções, até mesmo entre os seus, talvez a sua fé se esfriou, talvez você está um pouco abalado, mas eu quero profetizar na tua vida que hoje Deus, Ele vai mudar a história da tua vida. Que hoje Deus, Ele vai fazer, Ele vai trazer a vitória para você. Amém? Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso, querido. Eu quero dizer para você que eu estou orando pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Se você puder, nesse momento, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Ore a Deus junto comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai amado, Deus de misericórdia, Deus de poder e Deus de graça. Nesse momento, Senhor, eu quero elevar a minha voz em oração a Ti, Pai. A essa pessoa que me ouve, Deus. Que Tu possas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoar esta pessoa. Talvez essa pessoa que me ouve, Pai, ela está fraca. Talvez essa pessoa que me ouve, Deus, ela tem passado por lutas, por dificuldades. E até mesmo, Pai, diante de tanta dificuldade, às vezes falta fé. Mas que no dia chamado hoje, Deus, eu profetizo o milagre na vida dela. Eu profetizo que o Senhor vai mudar a história da vida dela e ela vai cantar o cântico de vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, querido. Um grande abraço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando que este vídeo também vai estar na minha página lá do YouTube, lá no meu canal. Que você possa se inscrever no canal do YouTube, para que você possa estar recebendo sempre uma palavra de vitória, de fortalecimento para a sua vida, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva lá no meu canal, Pastor Wanderson, tá? E aí, se inscreva, não deixe
né, de colocar lá o seu like, o seu joinha e ativar o sininho, que vai estar sempre lá, tá? Uma palavra nova, sempre vídeos novos, com uma palavra de vitória para o seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fique com Deus.